Estou aqui com uma pessoa extremamente importante a nível nacional, uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, que é o senhor Anivaldo, presidente do Comitê da Bacia do Agravo do Rio São Francisco, um rio extremamente importante para o nosso país, é um rio que basicamente dá muitas diretrizes aos outros comitês. Te agradeço a sua presença aqui, Anivaldo. É um bate-papo tranquilo. Eu queria saber de você, você que é um cara autêntico, um cara que fala o que tem que falar mesmo. A Bacia do São Francisco hoje, a gente sabe que mesmo com o seu trabalho, com os comitês que compõem o Rio São Francisco, está sofrendo algumas problemas com relação aos recursos hídricos dentro da bacia que você preside. Qual que é a sua expectativa de tentar ainda melhorar ainda mais essa questão do Rio de São Francisco, que compõe aí o Comitê da Bacia de São Francisco e os 6 estados que compõem também o Rio São Francisco? Qual que é a sua vontade de ter um rio melhor, de ter um rio satisfatório, que é o Rio São Francisco? Bem, nós hoje, na Bacia do São Francisco, estamos conscientes de que não há outra alternativa para resolver a crise hídrica na Bacia do São Francisco que não seja a de enfrentar esse grande desafio. E esse grande desafio, para ser enfrentado, vai precisar de muita determinação, muita sabedoria e, sobretudo, mobilização, não só do poder público, mas principalmente dos usuários das águas e das populações ribeirinhas, ou seja, a sociedade civil. O poder público sozinho não vai resolver problema nenhum. E esta é a nova perspectiva que se impõe nesse contexto, ou seja, os governos estaduais, os municípios e o governo federal precisam entender que há necessidade, sim, mais do que nunca, de tirar a Lei 9433 da gaveta, de fato, e chamar os usuários das águas, sejam irrigantes, sejam pescadores artesanais, seja o pessoal da navegação, da indústria, da mineração, enfim, todos que usam as águas, mas, sobretudo, as populações ribeirinhas, para que juntos, com a academia, juntos com as entidades de pesquisa, nós possamos fazer, eu não gosto de usar esse termo, mas vou usar aqui, uma grande força-tarefa, não é? Para, de fato, contornar uma crise que já se estende desde o ano de 2013. Seguramente, em 2019, essa estiagem vai continuar ainda, e isso impõe enormes sacrifícios, mas também abre a oportunidade para que, finalmente, o chamado Programa da Revitalização saia do papel. Quando o atual presidente Michel Temer tomou posse, há cerca de 2 anos atrás, ele anunciou que iria retomar o Programa da Revitalização sobre novas bases, porque esse programa nunca saiu de fato do papel. Houve, naquele momento, uma certa expectativa positiva, mas depois, em função da crise fiscal, o próprio governo federal recuou, e hoje a gente aguarda, com ansiedade, que talvez com as mudanças desse ano eleitoral, em 2019, esse programa possa ser retomado. Essa é a nossa expectativa. Agora, enquanto isso não ocorre, é evidente que o Comitê de Bacia, procurando se articular com os comitês estaduais, ou seja, o Comitê do São Francisco, que é federal, em busca de articulação com os comitês dos estados de Minas, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Goiás. O esforço é para que esses comitês provoquem, evidentemente, os debates e possam, com os recursos da cobrança pela água, transformar um limão em uma limonada.
É isso que o Comitê do São Francisco está fazendo. Nosso dinheiro é pequenininho, entretanto, nós estamos intervindo em vários processos oriundos da crise, como, por exemplo, a questão da intrusão salina na Foz do São Francisco. Agora, no dia 1º, só para dar um exemplo, nós vamos inaugurar uma estrada que vai dar acesso a um povoado chamado Resinas, na Foz do São Francisco, onde a população está tomando água salgada, um problema já que não é nem hídrico, já é de saúde pública. Do lado de Alagoas, o comitê está financiando um tanque-pulmão para que o sistema da Companhia de Abastecimento de Água de Alagoas possa também ter uma reservação capaz de fazer com que o povo do município de Piaçabuçu também não beba água salgada, porque já há muitos problemas lá de ordem cardiológica, né? Sobretudo a alteração da pressão arterial. E esses são apenas 2 exemplos de como os comitês, com os seus poucos recursos, podem, entretanto, intervir de forma exitosa. O Comitê do São Francisco, por exemplo, está financiando 70 planos municipais de saneamento básico. Já fizemos praticamente 40, né? Precisamos fazer mais 30. E, enfim, em vários outros aspectos, o comitê também está atuando. Já fizemos meia centena de projetos de recuperação hidroambiental, né? Combate à erosão, recarga de aquíferos, recomposição de matas ciliares. E agora, né, na perspectiva desse decreto de conversão de multas, nós estamos acompanhando os editais do IBAMA e estimulando várias organizações sem fins lucrativos para que atendam o edital desse processo da conversão de multas, e talvez ainda esse ano tenhamos algo em torno de 350 milhões para começar, de fato, o grande projeto de recarga de aquíferos lá no Arco das Nascentes de Minas Gerais. Depois isso se estenderia por toda a bacia, enfim, em todas as perspectivas de recursos que possam ser usados na revitalização, o comitê está acompanhando. Anivaldo, a gente entende que o Comitê do São Francisco está trabalhando e muito. E aí eu prestei atenção numa fala sua que eu acho extremamente importante, que é o poder público, tanto estadual, municipal e federal, tem que interagir com a comunidade, né, com os comitês que compõem o São Francisco, para efetivamente, como você disse, as ações do São Francisco possam ser mais alavancadas. O comitê, sim, está trabalhando, a gente vê que está trabalhando, mas tem muita barreira com relação ao poder público, que deu para entender muito bem a sua fala nesse sentido. Uma outra situação eu queria ver com você. Você é um membro do colegiado coordenador, né, participa e ativamente das reuniões, uma hora ou outra, não pode, que a gente sabe que a sua agenda, basicamente do São Francisco, muitas vezes você tem que estar em Brasília, defender as águas do São Francisco. Mas como que você está vendo hoje o nosso encontro nacional, né, a sua expectativa? Bem, a nossa expectativa, todas as vezes que temos um encontro nacional de comitês, é que a realidade dos comitês esteja na principal prioridade desse encontro. Eu acho que é positivo você discutir novas tecnologias de uso racional da água, você discutir problemas relativos à legislação e vários assuntos de ordem até científica, né, como fazer monitoramento de água subterrânea, enfim, todos esses assuntos são importantes, mas eu acho que a principal missão do INCOB é, de fato, ouvir os comitês, quais são suas dificuldades, principalmente nos estados. E eu acho que essa expectativa continua. E o INCOB é um espaço democrático, é importante que você, de fato, suscite as divergências para você poder construir o consenso. Não adianta nada você fazer um encontro desse tipo e ignorar as visões distintas que existem. Isso faz parte do processo democrático, o debate, a divergência e tal, porque só assim você cria
um consenso legítimo, sólido, capaz de avançar. Mas uma coisa que eu considero fundamental neste momento é não só centralizar a atenção no encontro nacional. É preciso, né, que entre um encontro nacional e outro, o nosso Fórum Nacional de Comitês, de fato, assuma cada vez mais um protagonismo político-institucional. E aqui, quando eu falo político, é no sentido de política com P maior, né? Não se trata de política partidária, mas sim de política das águas, de política pública. E aí, evidentemente, cabe ao Fórum Nacional, de fato, trazer à tona, a gente sabe das dificuldades, né, mas trazer à tona essas grandes questões que afetam os comitês e, por extensão, afetam o princípio da política de recursos hídricos descentralizada, compartilhada e participativa, princípios que estão na lei, mas que não são observados, sobretudo pelo poder público. Porque o Estado brasileiro tem uma retórica muito avançada, não é? Nós aprovamos uma Constituição em 1988, das mais avançadas do mundo, não é? Foi uma grande conquista, mas quando se trata, de fato, de tirar as coisas do papel e colocar na prática, a velha tradição do Estado centralizador, ela se impõe, e é por isso que os comitês têm tantas dificuldades. Não vou citar aqui individualmente, mas grande parte dos governos estaduais, de fato, não dão aos comitês a importância que eles devem ter. Esquecem que os comitês são a base de uma pirâmide chamada Sistema Nacional de Recursos Hídricos. E, por incrível que pareça, esse papel dos comitês não é entendido sequer pela, digamos assim, cúpula dessa pirâmide do Sistema Nacional. Basta você observar o fato de que os comitês de bacias do Brasil só têm um assento no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Pois até o Conselho Nacional de Recursos Hídricos ainda não se reconheceu em sua base. Quer dizer, você precisa, de fato, fazer entender à sociedade que comitê não é ONG, a gente fica dizendo isso o tempo todo. O comitê é um espaço onde está lá o poder público, Estado, município e governo federal, estão lá todos os usuários da água, indústria, mineração, pesca, aquicultura, navegação, e está lá a sociedade civil, sobretudo representada pelas populações ribeirinhas, comunidades de fundo de pasto, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas, e também a inteligência brasileira, porque também estão representadas nos comitês as universidades, os conselhos regionais de engenharia e arquitetura, associações como a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, enfim, o comitê é esse amálgama, né, diversificado de vários entes, né, e só esse espaço democrático é capaz de construir os consensos, evitar os conflitos, fazer avançar as políticas públicas. Mas, na medida que os comitês não têm, né, de fato, apoio com recursos dos fundos de recursos hídricos, é evidente que a maior parte dos comitês fica de pires na mão, dependendo da boa vontade das secretarias estaduais, não é, de recursos hídricos, e isso é muito ruim, porque, evidentemente, que os fundos estaduais de recursos hídricos foram criados, sobretudo, para dar apoio à gestão de recursos hídricos. E a gestão de recursos hídricos tem que começar pelos comitês. Tem casos de estados aí que estão devendo 100 milhões aos seus comitês estaduais, né? E tem outros estados que sequer cumprem com o básico em relação aos comitês. Então, essa é uma grande luta. Nós vamos ter que, efetivamente, fazer com que a lei seja cumprida. A União também tem uma dívida grande com os comitês, né? Nós só temos 9 comitês federais, até hoje, com perspectiva de criar mais 2 ou 3 no máximo. Entretanto, é preciso que a Agência Nacional
a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, o Ministério do Meio Ambiente, acelere o processo para criar comitês em regiões importantíssimas do Brasil. Você pega um estado como o Pará, as informações aqui eu tenho que o segundo maior estado brasileiro não tem um comitê sequer. O estado da Amazônia, do Amazonas, que é o maior do Brasil, só tem 2 comitês lá, abandonados à própria sorte. Se não fosse o heroísmo lá de alguns membros do comitê que carregam aquilo com todo o entusiasmo, nem isso existiria. Então, você chega à seguinte conclusão: no Brasil, criou-se a falsa impressão de que gestão é apenas para a escassez hídrica, e isso é um erro fatal. Quer dizer, as regiões que têm abundância de água precisam de gestão também. Você precisa fazer gestão tanto no semiárido brasileiro, que não tem água, como também na Amazônia, que tem muita água. Por quê? Porque a ilusão de que tem muita água, não tem problemas, ela é falsa. É falsa. Você tem problemas, talvez não com quantidade de água lá na região amazônica, mas você tem graves problemas com a questão da qualidade. Porque como tem muita água e o rio leva tudo, você não desenvolve políticas de saneamento básico, não trata efluentes, enfim. Tem problemas, inclusive, com a questão da água subterrânea, porque a água de superfície, muitas vezes, como é rica em minerais, em sedimentos, etc., não se presta a uso industrial, então estão usando demais, explorando o aquífero, e todas essas coisas merecem, evidentemente, gestão. Quer dizer, o território brasileiro todo. E vou citar uma outra situação. O Brasil não avança na construção dos comitês transfronteiriços, porque não há um diálogo entre o Ministério das Relações Exteriores e os ministérios que interagem, sobretudo do meio ambiente, com a questão da gestão das águas. E é preciso acelerar isso. O Brasil precisa, evidentemente, se entender com os seus países irmãos fronteiriços para construir também a gestão nesses grandes rios. Então, nossa impressão é de que ainda vamos ter que lutar muito, porque essa questão dos comitês se funda, na realidade, em um desafio muito maior, que é criar uma nova cultura no Brasil, a cultura da gestão. O Brasil ainda vive, de certa maneira, sobre digamos, a influência de uma visão que nós tínhamos no começo do século passado, muito bem expressada numa frase do presidente Washington Luiz, que à época disse que governar era construir estradas. Isso na década de 1920. Só que 100 anos se passaram e não é mais isso. Governar hoje é, sobretudo, fazer gestão da coisa pública. Né? E como é que você vai fazer gestão da água se os recursos dos fundos de recursos hídricos são utilizados apenas para fazer mais obras e mais obras físicas, obras hídricas, mas que ficam abandonadas aí pelo meio do caminho, a começar pela obra da transposição, já gastou 10 bilhões e meio, a perspectiva é de que venha gastar de 20 a 30 bilhões para, de fato, fazer as obras complementares e resolver os grandes desafios de uma coisa que foi mal planejada, mas agora não tem como dar marcha ré, preciso avançar, e é preciso avançar criando estruturas também de gestão compartilhada. Essa é a proposta do Comitê do São Francisco, que se crie nos canais norte e leste da transposição uma forma de articulação parecida com o comitê, não pode ser comitê porque são canais, mas você pode criar uma coisa, uma associação de usuários das águas, da sociedade civil, do poder público, para fazer a gestão, porque os governos isoladamente não vão conseguir fazer o monitoramento dos canais da transposição, que já começaram a dar problema. Enfim, é todo esse conjunto de coisas que nos leva, diante dessas dificuldades, a reforçar ainda mais a necessidade de que o Fórum Nacional de Comitês tenha um papel preponderante, incisivo, não é? Inclusive trabalhando junto ao Congresso Nacional para fazer avançar a legislação de recursos hídricos, agindo junto aos governos estaduais no sentido de que eles, de fato, deem apoio aos comitês e, com isso, resolver
esses grandes problemas de um país que precisa ter um pensamento estratégico, e os comitês hoje, a meu ver, são a melhor semente de um Brasil mais sustentável. Talvez seja o modelo futuro para a gestão pública, onde o poder público se encontra com a sociedade para resolver os seus problemas comuns. Portanto, eu continuo cada vez mais otimista com a construção dos comitês, mas reconhecendo que nós precisamos gritar muito para que o poder público, de fato, faça cumprir a legislação e torne a gestão de recursos hídricos verdadeiramente compartilhada, participativa e descentralizada. Anivaldo, obrigado aí pela sua colaboração, que sempre é muito bem-vinda, e dizer que essa nova gestão aí do Fórum Nacional tem buscado esse conceito que você acabou de colocar, ser incisivo, de buscar aquela política com P maiúsculo mesmo. Essa nova coordenação já esteve no Conselho, está participando ativamente agora da Comissão de Meio Ambiente, da Câmara Federal, da crise hídrica também. Nós já tivemos uma reunião com a Agência Nacional de Águas, vamos ter uma outra agora logo o INCOB, nós vamos ter uma reunião com a agência, justamente para levar esses anseios que você está falando aí. E claro que você é membro do Colegiado Nacional, a gente escuta muito a sua voz, pela sua larga experiência, pelos seus trabalhos que você tem feito aí ao longo não só da sua velhice, mas dessa idade aí sua, né, que a gente vê que ainda é um menino, né, está velho, mas é um menino que trabalha, que está sempre nos incentivando, e a gente sempre olhando para você com o espelho, com tudo, para que a gente possa também. Eu sempre digo que muitas das suas palavras eu uso em alguns dos meus discursos, porque a gente vê que o seu conhecimento ele é muito amplo, ele é muito largo, e a gente, preponderantemente, alguns aspectos, a gente tem que puxar para a gente e levar o conhecimento dos demais. Tá bom? Te agradeço muito pela sua colocação, pela sua colaboração aqui. Bem, eu é que agradeço aqui essa oportunidade e, sobretudo, valorizar o papel que o Bush está cumprindo, não é, no sentido de fato, levar o Fórum Nacional de Comitês a ter este protagonismo que é necessário. Então, é importante que esse Fórum Nacional não se restrinja a fazer reuniões o ano inteiro só para organizar o próximo Encontro Nacional de Comitês. Eu acho que ele tem que ter uma pauta permanente, e essa pauta permanente deve se ocupar não só dos acidentes que vão ocorrendo, né, nas nossas bacias, que precisam, o Brasil precisa deixar de ter acidentes de tamanho planetário a cada ano, nós não podemos nos dar o luxo disso, e eu acho que o Fórum Nacional é um importante instrumento de articulação, né? Articulação com com os grandes usuários, também com as populações ribeirinhas, fazendo avançar essa ideia de que a gestão de recursos hídricos é uma das coisas mais estratégicas que o Brasil precisa. Portanto, o Bush sabe muito bem que, apesar das divergências que existem no Fórum Nacional de Comitês, o importante é que os comitês no Brasil continuam unidos na construção, não é, dessa política participativa. Muito obrigado. Só para finalizar, o presidente do Comitê do São Francisco, Anivaldo, trouxe a revistinha aqui, Notícias São Francisco, Travessia, vai estar em todos os estandes lá na feira, procurem, está aqui as notícias, os fatos, os acontecimentos que estão correndo dentro da bacia do São Francisco. Muito obrigado.